Você que chegou até aqui, cansado de promessas vazias, buscando a verdade por trás da religião que tanto machuca, bem-vindo aos segredos dos Salmos. Aqui, a prosperidade inabalável do Salmo 112 não é uma teoria, mas um caminho a ser descoberto. Se você é novo por aqui, saiba, este canal rasga o véu da mentira, te mostra a fé que liberta. Se já nos acompanha, sabe que cada minuto é um passo para fora do engano. Hoje, vamos desvendar as armadilhas que te prendem, roubam sua esperança e te impedem de viver a vida que Deus sonhou para você. Prepare-se para confrontar o que chamam de igreja, mas que te afasta da verdadeira Bíblia. Será que você está pronto para essa revelação? A resposta, meu amigo, pode transformar o que você entende por ter uma fé inabalável. Você que buscou na fé um refúgio, já se viu de mãos vazias mesmo depois de seguir cada regra, dar cada centavo, derramar cada lágrima em oração? A gente cresce ouvindo que Deus quer nossa prosperidade, mas muitos se afundam em dívidas, em culpas, em um vazio que a igreja não consegue preencher. Pensa bem, quantas vezes você ouviu promessas de abundância, de bênção sem medida, que no fim só serviram para enriquecer quem as pregava? Essa é a dor de quem se sente usado, não amado. O sistema religioso te vendeu uma ideia distorcida. Uma prosperidade que exige sacrifícios impossíveis, dízimos forçados e uma obediência cega a homens, não ao Pai. Eles criaram uma armadilha, um ciclo onde sua esperança se esvai e sua fé se torna um fardo pesado. Você entrega sua vida, seu tempo, seu dinheiro. E o que recebe de volta? A culpa de que não prosperou porque não teve fé inabalável o suficiente. Não é estranho? É como se você estivesse sempre devendo a Deus, a eles, ao universo. O Messias chamou esses de guias cegos. Eles te convenceram que a bênção é um prêmio para os mais fiéis, os que mais contribuem. Mas a Bíblia que você tem em casa conta outra história. Uma narrativa de graça, de amor incondicional, onde a verdadeira prosperidade não é medida por um carro novo ou uma casa maior, mas por uma paz que o dinheiro não compra, por uma liberdade que os muros de pedra nunca puderam conter. A tensão cresce quando você percebe que a verdadeira fé foi sequestrada. Mas e se eu te disser que a chave para a prosperidade inabalável esteve sempre ali, bem debaixo do seu nariz, guardada em um dos salmos mais poderosos da Bíblia? Uma mini revelação. O Salmo 112 não é sobre barganha, não é sobre troca, é sobre a identidade de quem você nasceu para ser. Não é um segredo escondido por Deus, mas ocultado por homens que lucram com sua ignorância. Essa verdade quebra cadeias invisíveis. Essa manipulação não te roubou só o dinheiro, roubou sua alegria, sua paz, roubou a certeza de que Deus te ama incondicionalmente. Essa busca desenfreada por uma prosperidade falsa te fez duvidar da sua própria fé, da sua oração, da sua dignidade. E o que sobrou? Uma ferida aberta, um gosto amargo de desilusão. Mas o que acontece quando você finalmente entende que a prosperidade de Deus não é um produto de prateleira, mas um reflexo da sua verdadeira identidade em Cristo? E se a fé inabalável que você tanto buscou estivesse em desmascarar a farsa e não em comprá-la? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você aprendeu sobre a abundância e sobre quem realmente a oferece. Você já se sentiu traído pela própria busca por algo que chamam de prosperidade? A gente se engana fácil, não é? Acha que precisa de barulho, de palcos grandiosos para ouvir a verdade que te liberta. Mas a voz que realmente transforma muitas vezes é um sussurro antigo vindo de um rei que conheceu a realeza, a guerra, o pecado e, acima de tudo, a intimidade com Deus. Quem era ele, afinal? E o que ele pode te ensinar sobre uma prosperidade que a religião institucional fez questão de esconder por séculos? Você foi ensinado a correr atrás de bênçãos como prêmios, mas e se a bênção fosse o próprio caminho e não o destino? A gente confunde tanto as coisas, não é? O mundo te diz para escalar montanhas de dinheiro. O Messias te mostrava um jardim, um coração.
E este rei de Israel sabia disso. Ele viu o poder corromper, sentiu a traição, experimentou a escassez. Não era um pregador de púlpito, mas um homem de carne e osso, com erros e paixão profunda por Deus. E foi na quietude da sua experiência, na vulnerabilidade da sua dependência total de Deus, que ele deixou um legado. Um mapa que a Bíblia guarda. Um salmo. O Salmo 112. Não é uma fórmula mágica de prosperidade vazia. É um retrato, quase um raio-x, da alma que busca a verdadeira abundância. Um espelho para quem quer uma vida que a religião não pode oferecer, nem tirar. É uma promessa que não falha, e que confronta tudo o que te prenderam em um ciclo de dívidas e culpas. Mas para entender esse mapa, você precisa abrir os ouvidos do coração, despir-se dos preconceitos, das mentiras que te venderam sobre o que é ser abençoado, sobre o que é ter fé. Você já parou para pensar que a sua visão de prosperidade pode ser a mesma que o mundo prega, só que com verniz cristão? E se o problema não for a falta da sua oração, ou a falta de uma fé inabalável, mas o alvo delas? E se a sua própria visão de bênção te aprisionou em vez de te libertar de verdade? Sua descendência será poderosa na terra, diz o Salmo 112. Não só seus filhos, mas o que você gera, o legado. Um convite a ver a prosperidade que vai além do que se acumula, uma vida que impacta, que levanta outros, que floresce mesmo em solo árido. Mas como viver assim, em um mundo que te puxa para baixo, que te ensina a ser egoísta? Essa é a pergunta que o sistema religioso, que se disfarça de Messias mas age como anticristo, não quer que você faça. Esse sistema te empurrou para uma corrida sem fim, busca incessante por aprovação. Enquanto você corria, eles te afastavam da verdadeira liberdade, da verdadeira Bíblia. O rei que escreveu esse salmo sabia disso. Ele viu o poder corromper, a religião cegar. Ele sabia que o temor do Senhor não era medo de castigo, mas reverência a uma verdade que te liberta. Você está pronto para entender a profunda diferença entre o temor do Senhor e o medo dos homens, que é o que eles te impuseram? Ele viu reinos caírem e impérios desmoronarem. Ele sabia que o poder verdadeiro não vinha de coroas, mas de uma profunda conexão, de uma oração sincera e de uma fé inabalável. Uma conexão que te dá a verdadeira prosperidade que ninguém pode tomar. Essa conexão, que eles tentaram esconder, é o que vamos buscar juntos, desmascarando cada mentira. Porque a verdade te chama e ela te espera. Mas como essa conexão se manifesta no dia a dia, e o que a fé tem a ver com sua prosperidade de verdade, sem truques, sem fórmulas vazias? A gente precisa cavar ainda mais fundo, e te garanto, a vista lá de baixo é surpreendente. Eles criaram um sistema, um grande teatro com luzes fortes e promessas ainda maiores. Mas por trás do palco a história era outra. Muitos, sedentos por uma verdade, por uma conexão com Deus, acabaram enredados numa teia onde a prosperidade virou mercadoria e a fé, um produto a ser vendido. Acontece que quem caminha por esse teatro pensa que está livre, mas a corrente é invisível, e ela aperta sem que a pessoa perceba. Esse cativeiro não tem grades de ferro. Ele se disfarça de liberdade, de bênção, de caminho para o céu. Dizem que para tocar em Deus, é preciso passar por eles, seguir suas regras, doar seus bens. A voz do Messias, que um dia chamou os líderes da sua época de guias cegos, ressoa ainda hoje. Eles prometem saúde perfeita, riqueza sem limites, tudo em troca de uma obediência que te esvazia, te fragiliza. O que será que eles ganham com isso? A pergunta dói. A tensão aperta quando a pessoa percebe que o que foi prometido nunca chega. A oração se torna um eco no vazio. A Bíblia, que deveria ser a bússola, é manipulada para justificar o injustificável. Histórias de sacrifício se transformam em ferramentas para extrair mais, sempre mais. O sofrimento do povo, usado como degrau para a glória alheia. E o pior, ensinam que duvidar é falta de fé inabalável, condenando a alma que ousa questionar.
A mini-revelação surge quando se entende que a verdadeira fé não compra um lugar no céu, nem garante uma vida sem problemas neste mundo. Ela oferece algo muito mais valioso: a liberdade de ser, de duvidar, de buscar a verdade sem medo, de saber que o amor de Deus não se negocia, não se paga, é de graça. Aqueles que usam o nome do Messias para enriquecer, para controlar, agem como um espírito do anticristo que distorce tudo. Ele, o Messias, sempre confrontou esses sistemas. Ele não pregava o acúmulo, mas o desapego. Não a subserviência a líderes, mas a liberdade em Deus. A Bíblia mostra isso em cada página. E cada um que se sente esmagado pelo peso da religião pode olhar para esses ensinamentos e ver a luz. Você, talvez, tenha sentido esse aperto no peito, essa sensação de que algo não batia. Essa intuição que eles tentaram calar era a voz da verdade. Mas como romper com algo que te prometeu tanto, que te deu uma identidade, mesmo que falsa? A verdade é que a liberdade do Messias não é uma fuga, mas uma redescoberta. Um caminho de volta para casa, onde o amor é a única regra e a fé não tem preço. Será que eles, os guias cegos, realmente temem a sua prosperidade ou temem a sua liberdade em Deus? É um medo que faz sentido, porque a sua liberdade derruba o império deles. A promessa de prosperidade de Deus é diferente. Ela floresce na liberdade, não no cativeiro. Ela se manifesta quando você entende que sua identidade não está no que você dá, mas no que você já é. Filho amado, livre. Mas como reconhecer essa liberdade e desmascarar de uma vez por todas as mentiras que ainda te prendem? O próximo passo é essencial para quem busca a verdadeira vida, a que liberta. Depois de tanto engano, a gente se pergunta: onde está a raiz de tudo isso? Você foi levado a crer que a verdade era complexa, difícil de alcançar, guardada a 7 chaves por aqueles que se dizem sábios. Eles te fizeram acreditar que a fé era um labirinto, onde só eles tinham o mapa, mas o Messias nunca escondeu nada. Ele falava em parábolas para quem não queria ouvir, mas revelava os segredos do reino aos corações famintos. Você já se sentiu assim? Perdido na própria fé, buscando algo que parecia sempre um passo à frente? Eles usaram a Bíblia para te amarrar, para justificar a própria autoridade, para te vender uma versão distorcida de Deus. Disseram que a prosperidade vinha de sacrifícios monetários, de obediência cega, uma prosperidade que só serve para os deles, nunca para você. Mas a verdade de Deus não é um livro fechado, trancado em púlpitos de poder. Ela é um rio, livre, fluindo, acessível a quem ousa beber diretamente da fonte. Essa percepção rasga o véu da mentira. Você já parou para pensar que essa sede que sente, essa busca incessante, é o próprio Espírito te chamando de volta para a simplicidade do Evangelho? Não é o complexo, o rebuscado, o dogmático que te liberta. É o puro, o verdadeiro, o que fala a alma sem precisar de intermediários. É o Messias te estendendo a mão, não para te guiar a uma instituição, mas para te guiar ao Pai. Essa é a verdadeira revolução. Saber que a sua oração alcança o céu sem intermediários, sem pedágios. Essa verdade tem o poder de quebrar as correntes invisíveis que te prenderam. Ela confronta o sistema que age como sombra, que distorce o amor de Deus para controlar sua vida e seu bolso. Você não precisa da permissão de ninguém para falar com o Pai. Não precisa de um líder ungido para ter acesso à sabedoria que a Bíblia oferece. A fé inabalável não é construída sobre a areia de doutrinas humanas, mas sobre a rocha da palavra, da revelação direta. Mas o que acontece quando você finalmente entende que essa verdade não é uma arma para atacar os outros, mas uma luz para iluminar o seu próprio caminho? Ela te capacita a discernir, a questionar, a não aceitar mais qualquer coisa que te empurram como vontade de Deus. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem o medo de não ser bom o suficiente, para um Deus que te ama além da compreensão. Você tem dentro de si a capacidade de reconhecer a voz do pastor,
Aquela voz que te chama pelo nome, que te convida a um banquete, não a uma penitência. Essa voz te liberta de um ciclo de culpa e condenação. Ela te dá a coragem de levantar a cabeça, mesmo depois de tantos erros, e saber que o perdão de Deus é real, é para você e é de graça. Essa é a base para construir uma fé inabalável que não se curve às mentiras. Sua vida, seu tempo, seu dinheiro, tudo isso é importante para Deus, não para ser explorado. É para ser abençoado, multiplicado, para que você transborde e abençoe outros. Mas como se alinha com essa verdade, de forma prática, no seu dia a dia? O que de verdade essa verdade liberta em você? Você viveu com a sensação de estar sempre correndo atrás de algo que nunca alcança, não é? Como se a verdadeira prosperidade fosse um tesouro escondido, mas todos os mapas que te deram levam a becos sem saída. A religião institucional te vendeu a ideia de que o Salmo 112 era uma fórmula mágica, um mantra para atrair riquezas, uma barganha com Deus. Mas e se ele fosse muito mais que isso? E se o Salmo 112 não fosse um manual de como conseguir, mas um espelho revelando quem você precisa ser para que a verdadeira abundância te encontre? A gente aprendeu a focar no ter, no ganhar, no acumular. E eles, os que se autodenominam pastores, os que usam a palavra de Deus para manipular, reforçaram essa mentira. Eles te empurraram para um ciclo de ofertas, sacrifícios, de oração incessante pedindo coisas, mas esqueceram de te ensinar sobre o coração. A Bíblia que você lê quando lida com os olhos do Messias grita outra verdade. O Salmo 112 começa com: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Não é sobre o que ele faz, mas sobre quem ele é. A tensão aumenta quando você percebe a sutileza do engano. A prosperidade que eles pregam é um suborno. Pague, obedeça, e talvez você receba. Mas a prosperidade que o Salmo 112 descreve é uma consequência natural. Ela brota de uma raiz profunda, o temor do Senhor. Não o medo, mas a reverência que te alinha com o coração de Deus. Quem se atreveria a esconder essa distinção? Aqueles que se beneficiam da sua cegueira, claro. Essa é a mini-revelação que vira a chave. O Salmo 112 não é uma promessa para você fazer prosperidade, mas uma descrição de como a prosperidade se manifesta na vida de quem vive com temor a Deus. Ele te mostra o caráter que antecede a bênção, não o contrário. Sua descendência será poderosa na terra, diz o salmista. Bem e riqueza há em sua casa. Não é um se, é um porquê. Porque ele teme ao Senhor, porque ele ama os mandamentos, porque ele é justo. O que isso significa na prática para você? Significa que a sua fé inabalável não é sobre acreditar que você vai receber, mas sobre acreditar em quem Deus é e viver de acordo com isso. É sobre plantar um caráter de justiça, generosidade e integridade, sabendo que a colheita virá, naturalmente. É a diferença entre correr atrás do vento e construir uma casa sobre a rocha. É a Bíblia te ensinando que a verdadeira riqueza não está no que entra na sua conta, mas no que sai do seu coração. O sistema religioso age como um espírito do anticristo, sempre invertendo a ordem divina. Eles te fazem buscar a riqueza para ter uma vida piedosa, quando o Messias te ensinou que a vida piedosa gera a riqueza, a verdadeira. Você já se sentiu pressionado a parecer próspero para dar testemunho? É um peso que sufoca, não é? Mas o Messias te ensina a ser, e o ser transborda em prosperar, sem ostentação. A próxima vez que você ler o Salmo 112, não procure por uma fórmula mágica. Olhe para ele como um espelho. Pergunte-se: eu tenho plantado as sementes do caráter que Deus descreve? O temor do Senhor, a justiça, a compaixão. O que essas sementes significam no seu dia a dia, para além dos rituais vazios que eles te impuseram? Porque existe um detalhe, uma linha no Salmo, que desvenda o poder de uma vida que nunca se curva, nem mesmo aos guias cegos. O que será? Há uma linha no Salmo 112 que eles, os guias cegos, fazem de tudo para você não enxergar. Uma frase que desarma qualquer manipulação
que quebra qualquer corrente de medo que te amarra à escassez. Pensa bem, em um mundo que te empurra o pânico diário, que notícias te tiram o sono, a conta que vence, a doença que assombra, a incerteza do amanhã, lá, bem no meio desse salmo que a Bíblia guarda, está escrito: Ele não temerá más notícias. Isso é um soco no estômago da religião do medo, não é? Em um mundo onde o terrorismo espiritual te paralisa, onde a próxima crise te tira o sono, o salmo diz que a alma próspera não teme. Quantas vezes você se viu refém do noticiário, das crises, das profecias de desgraça pregadas em púlpitos que deveriam trazer paz? Eles te alimentam com o pão do pânico, te dizem que só ofertas generosas podem quebrar o mal. Mas o Messias nunca operou com medo. E a Bíblia que ele viveu, e que ele inspira, te mostra que a verdadeira segurança vem de outro lugar. A fé inabalável de quem teme ao Senhor não é uma negação da realidade, mas uma profunda certeza de que Deus está no controle, acima de qualquer tempestade. É a calma no caos, a paz que excede todo o entendimento. Essa paz é a verdadeira moeda da prosperidade que não se desvaloriza. Você já sentiu essa paz, essa que o mundo não pode te dar? Significa que a sua oração não é um grito desesperado para evitar o pior, mas um diálogo íntimo com o Pai, que já conhece o amanhã. É a sua âncora em meio ao mar revolto. Quando o Salmo 112 fala que seu coração está firme e confiante no Senhor, ele está te mostrando que a sua fonte de segurança não é o banco, mas o Criador. Esse tipo de confiança liberta. Ele, o Messias, ensinou sobre os lírios do campo, sobre os pardais, sobre não se preocupar com o amanhã. Ele viu a preocupação escravizar as pessoas, e a fé, em sua essência, liberta dessa prisão. Eles, os guias cegos, querem que você tema, porque o medo te faz obedecer. O medo te faz vender sua liberdade por uma falsa promessa de segurança. Mas a verdade de Deus é que a prosperidade que Ele oferece te dá a liberdade de enfrentar a má notícia de cabeça erguida, sabendo que Ele é maior que qualquer problema. Você já se viu exausto, tentando controlar cada variável da sua vida, cada centavo, cada passo, com medo do que virá? Essa exaustão é o preço da falta de fé inabalável na soberania de Deus. É o peso de carregar um fardo que não é seu. É a prosperidade da alma que se reflete na vida. Mas para ter essa prosperidade, você precisa desarmar o inimigo dentro de você, aquele que eles plantaram, o medo. Mas como alcançar essa confiança plena? Como silenciar o barulho do mundo e a voz do medo que eles tanto te empurram? Há um princípio que transforma essa ansiedade em poder, e ele está mais perto do que você imagina. Se você não teme más notícias, de onde vem essa força? Eles, os que pregam a escassez, te dizem para guardar, para segurar firme, para ter o máximo que puder, porque o mundo é cruel. Eles vendem a segurança de um cofre, não a de um coração. Mas o Salmo 112 descreve um homem diferente. Ele não só não teme, como também distribui e dá aos pobres. Isso não choca você? Em um mundo que glorifica o acúmulo, a Bíblia celebra a generosidade. Você já se perguntou por que a igreja institucional que fala tanto de Deus muitas vezes te empurra para a mentalidade da retenção? Eles querem que você dê a eles, mas não te ensinam a dar de verdade, com uma mão aberta, aos que realmente precisam. A verdadeira fé não é uma poupança para o céu, mas um rio que flui, abençoando por onde passa. Essa é a essência do Messias. Um homem que deu tudo, até a própria vida, não para acumular, mas para libertar. A tensão cresce quando você percebe que a sua segurança financeira, aquela que te foi ensinada, muitas vezes está baseada no medo da perda, não na confiança na provisão divina. Essa é a mentira que o espírito do anticristo sussurra, que você precisa se bastar, que Deus talvez não seja suficiente. Mas quem distribui, quem dá, não teme porque sabe que a fonte não é a sua mão, mas a dele. E essa fonte nunca seca. Você já sentiu a liberdade que vem de soltar, de desapegar, de confiar? Essa é a mini revelação.
A coragem de não temer más notícias não vem da negação da realidade, mas da certeza da provisão que se manifesta na generosidade. Sua oração não é um pedido de socorro desesperado, mas uma conversa de gratidão e entrega, sabendo que o seu coração está firme, confiante no Senhor. Ele, o Messias, ensinou que é dando que se recebe, mas o dar dele não era uma troca. Era uma expressão de um amor que transborda, que não calcula. Isso significa que sua fé inabalável se manifesta não apenas no que você crê, mas no que você faz com o que Deus te deu. É na hora de estender a mão, de compartilhar o pão, de ser a resposta para a oração de alguém, que sua prosperidade inabalável se concretiza. Não é um milagre que cai do céu sem sua participação. É a ativação de um princípio que transforma você e o mundo à sua volta. O sistema religioso te aprisionou na lógica do "se eu der, ele me dá em dobro". Mas o Evangelho de Deus te convida a dar, porque você já recebeu em dobro, em 100 vezes mais. É uma mudança de perspectiva que quebra as algemas da ganância e da possessividade. A verdadeira prosperidade não se mede pelo que você tem guardado, mas pelo que você é capaz de compartilhar sem medo. Não é uma verdade que te assusta, mas que te liberta. Então pensa, qual é a diferença entre um homem que distribui e dá aos pobres e alguém que apenas deposita um dízimo por medo ou obrigação? Um age por amor e confiança, o outro por barganha e pressão. E a qual desses dois o Salmo 112 atribui a prosperidade inabalável? A resposta está na atitude do coração. Mas e se essa generosidade, essa mão aberta, for justamente a parte que o inimigo do Messias mais teme em você? O que acontece quando você decide viver uma fé que eles não conseguem controlar? Você já viu a escuridão que se esconde debaixo das mais brilhantes luzes da religião? A fachada impecável, as palavras mansas, mas por trás, a hipocrisia e a mentira corroem a alma. Eles, os guias cegos, constroem impérios baseados em ilusões, prometendo vida, mas entregando morte espiritual. O Salmo 112, um farol na Bíblia, fala de uma luz. Nas trevas nasce luz para o reto, diz. Uma luz que não vem dos holofotes, mas de um caráter íntegro. A gente vive num tempo onde o engano se disfarça de verdade e a escuridão se veste de luz. Você já sentiu essa confusão? Essa dificuldade de distinguir o genuíno do falso, principalmente quando vem de quem se diz porta-voz de Deus? É um peso, um dilema que corrói a sua fé, que faz sua oração parecer fraca. Mas a Bíblia sempre teve um critério. A luz nasce para o reto. Não é uma luz fabricada, mas uma revelação que brilha na escuridão do mundo. A tensão cresce quando você percebe que a verdadeira luz não precisa de propaganda, não precisa de grandes palcos para ser vista. Ela simplesmente é. Ela emana daquele que é justo, compassivo e generoso, exatamente como o Salmo 112 descreve. Os que agem como o espírito do anticristo temem essa luz mais do que tudo, porque ela expõe suas obras, seus porões de mentiras, suas manipulações. Essa é a mini-revelação. A prosperidade que vem de Deus não se esconde. Ela brilha, mesmo nas trevas mais densas. Não é uma luz que cega, mas que ilumina, que dá direção, que expõe o que precisa ser exposto. Ela mostra que a verdadeira fé inabalável não é em líderes ou instituições, mas na retidão que o Messias ensinou, que a Bíblia sempre pregou. Uma retidão que não se curva à corrupção, que não se vende ao poder, que não negocia a verdade. Isso significa que sua oração não é só para pedir, mas para se alinhar com essa luz, para ser um canal dessa retidão. Significa que sua vida, quando vivida com justiça e compaixão, se torna um testemunho poderoso, que desmascara a hipocrisia e oferece esperança genuína. Você já sentiu o peso de ter que fingir ser quem não é, só para se encaixar nos padrões religiosos? Essa luz te liberta dessa máscara. O sistema religioso te aprisionou na escuridão da culpa, da condenação, da manipulação. Mas a promessa de Deus é que, para quem anda em retidão, a luz surge nas trevas. Não como um flash momentâneo,
mas como um amanhecer que dissipa toda a sombra. É a sua fé se tornando um farol para outros, mostrando que existe um caminho para fora da religião que oprime e para dentro da verdade que liberta. Então, pensa: o que você tem feito com a luz que já tem dentro de si? Você a esconde por medo do que eles vão dizer? Ou você a deixa brilhar expondo a escuridão, mesmo que isso te traga algum confronto? Porque a luz que Deus te deu não é para ser escondida. E o que acontece quando essa luz que nasce na retidão encontra a sombra do poder e do controle que eles exercem? É um confronto que muda tudo. Se a luz nasce para o reto, o que acontece com as fortalezas construídas nas trevas? Eles, os guias cegos, levantaram muros de dogmas e controle, torres de poder e influência, usando sua fé e sua oração como tijolos. Mas a verdade que a Bíblia revela é uma força demolidora silenciosa, que não usa explosivos, mas a simples e implacável exposição. Você já sentiu essas estruturas ruírem dentro de você, ou mesmo ao seu redor, quando a luz da verdade tocou alguma mentira que você aceitava como inquestionável? A gente foi ensinado a temer a desaprovação, a repreensão, a excomunhão. Eles te fizeram acreditar que a sua segurança estava em permanecer dentro dos seus muros, mesmo que eles estivessem te sufocando. Mas o Messias nunca viveu dentro de muros. Ele caminhava entre as pessoas, quebrava paradigmas, expunha a hipocrisia dos que se sentavam nas cadeiras de Moisés. A verdadeira fé inabalável não é a que se curva ao sistema, mas a que se levanta em nome da verdade, custe o que custar. A tensão atinge seu ápice quando você percebe que a liberdade que Deus te oferece é incompatível com o controle que eles exercem. Não há como servir a dois senhores. Não há como ter uma fé inabalável no Messias e, ao mesmo tempo, ser refém de homens que distorcem sua palavra. Esse é o momento da escolha. E essa escolha, para quem decide viver na luz, se torna a demolição silenciosa das fortalezas que te aprisionaram. Essa é a mini-revelação mais impactante. O Salmo 112 não é apenas sobre a prosperidade individual, mas sobre o efeito dominó que uma vida íntegra e liberta causa. A sua luz, que nasce nas trevas para o reto, não ilumina apenas o seu caminho. Ela se irradia, expondo a podridão, a manipulação, a ganância dos que agem como o espírito do anticristo. E é essa exposição, essa verdade simples e pura, que faz com que suas estruturas ruam, não por força bruta, mas por falta de fundamento. Isso significa que sua oração ganha um novo poder. Não é mais apenas um pedido por bênçãos, mas um clamor por discernimento, por coragem para ser essa luz. Significa que a sua própria vida, ao viver os princípios do Salmo 112, justiça, generosidade, não temer más notícias, se torna uma ferramenta de transformação. Você, ao se libertar, não apenas alcança sua própria prosperidade, mas se torna um catalisador para que outros também encontrem a saída do cativeiro. O sistema religioso tenta te manter no escuro, na ignorância da Bíblia, para que suas fortalezas permaneçam inquestionáveis. Mas a luz da verdade, uma vez acesa, não pode ser contida. Ela revela as rachaduras, a fragilidade das fundações construídas na areia da mentira e da manipulação. E quando as pessoas veem que a verdadeira segurança e a verdadeira prosperidade não vêm de dentro desses muros, mas de uma conexão genuína com Deus, as fortalezas perdem sua razão de existir. Então pensa, você está pronto para ser essa luz? Para aceitar que a sua liberdade e a sua prosperidade autêntica são, na verdade, a maior ameaça para aqueles que se beneficiam do seu cativeiro? O que você está disposto a fazer com a verdade que agora possui? Porque essa verdade é o seu martelo e ela pode derrubar muralhas. Você segurou o martelo da verdade em suas mãos. As muralhas que antes pareciam intransponíveis, construídas sobre mentiras e manipulações, agora revelam suas rachaduras, sua fragilidade. O que você faz com esse poder? Você pode se afastar dos escombros, lamentar o tempo perdido, ou pode começar a reconstruir. Não as velhas estruturas que te aprisionaram, mas um novo fundamento para a sua fé, um que seja inabalável, porque está ancorado na verdade de Deus, revelada em sua Bíblia,
não nas versões distorcidas de homens. Eles, os guias cegos, te venderam uma prosperidade que era um fardo, uma corrida sem fim atrás de algo que nunca chegava. Mas o Salmo 112, esse espelho que a religião tentou embaçar, te mostra que a verdadeira abundância não é medida por bens materiais que você acumula, mas pela qualidade de vida que você constrói. É a paz que não temerá más notícias, a segurança de um coração firme, confiante no Senhor. É a da alegria de uma mão aberta que distribui e dá aos pobres, porque sabe que a verdadeira fonte nunca seca. A tensão se dissolve quando você percebe que a sua oração não precisa mais ser um apelo desesperado para convencer Deus a te abençoar. Ela se torna um diálogo de amor, gratidão e alinhamento com aquele que já te abençoou com tudo o que você precisa. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de questionar o que te aprisiona. E a certeza de que Deus é maior do que qualquer sistema, qualquer mentira. Você está livre do ciclo de culpa que o espírito do anticristo usou para te manter cativo. Essa é a verdadeira prosperidade. A liberdade de ser quem você foi criado para ser, sem as máscaras, sem o medo do julgamento, sem a necessidade de agradar a homens. É a prosperidade da alma, da mente e do espírito, que inevitavelmente se manifesta em todas as áreas da sua vida. Quando você vive com justiça, compaixão e generosidade, como o Salmo 112 descreve, você se torna um canal de bênçãos, e a abundância flui através de você, não apenas para você. É o amanhecer de uma nova realidade, onde a sua identidade em Cristo não é um título religioso, mas a essência do seu ser. Você não busca mais a bênção, você se torna uma bênção. Você não persegue a prosperidade. A prosperidade genuína se manifesta em sua vida como resultado de um coração alinhado com o de Deus. As velhas promessas vazias se desvanecem diante da solidez das verdades eternas. Então, com o martelo da verdade em suas mãos e a luz do Salmo 112 iluminando o seu caminho, qual será o seu próximo passo? Você continuará a permitir que as sombras do passado ditem seu futuro, ou você abraçará a liberdade e a prosperidade inabalável que Deus sempre quis para você, bem debaixo do seu nariz, esperando para ser descoberta? O palco está montado, mas agora o roteiro é seu. Você demoliu as velhas muralhas. Agora, o que você constrói no lugar? Com o martelo da verdade em uma mão e o mapa do Salmo 112 na outra, você tem a chance de edificar uma vida que a verdadeira prosperidade de Deus pode habitar. Não é sobre erguer novos templos de pedra, mas sobre construir um santuário em seu próprio coração, uma arquitetura de liberdade, justiça e amor que os guias cegos jamais poderão controlar. A gente passou tanto tempo tentando se encaixar em moldes religiosos que esquecemos como é ser, de verdade, uma criação original de Deus. A Bíblia não é um livro de regras para te aprisionar, mas um manual de liberdade para te guiar. A partir de agora, sua fé inabalável não é mais a crença cega em doutrinas impostas, mas a certeza viva da paternidade de Deus, que te chama para um relacionamento, não para uma religião. A tensão que existia entre o que te prometiam e o que você realmente vivia se desfaz quando você entende que a prosperidade de Deus não é um destino, mas uma jornada. É um estilo de vida, fundamentado na sua identidade como filho amado, livre e abundantemente provido. Sua oração se transforma de um clamor por suprimentos para um diálogo íntimo e constante, onde você encontra a força e a sabedoria para viver os princípios do Salmo 112. Temer ao Senhor, com reverência, não medo. Ser justo, compassivo e generoso. Essa é a verdadeira revolução. Sua vida, antes refém do espírito do anticristo, disfarçado de religiosidade, agora é um testemunho vivo. Você não temerá más notícias, porque sua segurança não está nas circunstâncias, mas no Criador. Você distribuirá e dará aos pobres, não por obrigação, mas porque seu coração transborda e confia na fonte inesgotável. Você será a luz nas trevas, expondo a hipocrisia e mostrando um caminho mais excelente.
Não espere aplausos dos que um dia te controlaram. Sua liberdade será para eles a maior ameaça. Mas espere a paz que excede todo o entendimento, a alegria de uma vida autêntica e o impacto silencioso, mas poderoso, que você terá sobre aqueles que, como você, também buscam a verdade. A prosperidade inabalável não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com a certeza de que Deus é contigo. Então, siga em frente. Com a verdade como bússola e a fé como motor, construa a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. Deixe que cada passo seu seja um ato de adoração, cada decisão, um reflexo do caráter do Messias. A verdadeira prosperidade não está em acumular, mas em transbordar. Não está em receber, mas em ser. E essa é a vida que sempre esteve esperando por você.